Olá, o meu nome é Luís David e este é o 33º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci a minha convidada de hoje há cerca de 10 minutos, mas já ouço falar dela há algum tempo. E por isso é com muita curiosidade pelas suas histórias e pelo seu percurso que converso hoje com a Margarida Silva. Olá! Bom dia! Bom dia! Há que dizer que estamos a gravar muito cedo. Sim, é verdade. Exato, vamos fazer uns vocalizos para tentar que a voz venha cá para cima. Sim. Olha, olá. Olá. Muito gosto em conhecer-te, Igualmente. finalmente, pessoalmente. A verdade é mesmo essa, né? Nós conhecemos há cerca de 10 minutos quando tu chegaste aqui. Mas vamos falar sobre ti, ou seja, eu fiz uma pesquisa sobre a tua vida, ok, cara de nervos, e fiquei com muita curiosidade aqui com muitas coisas. Portanto, Ok. acho que podemos começar por tentar perceber, ou para me tentares dizer, como é que isto surge na tua vida, não é? Como é que as artes surgem, o teatro musical, a música, a dança, essas coisas. Ok, começar desde o início, não é? Sim, Antes de desde mais, os obrigada. dinossauros. Antes de mais, obrigada por este convite. Oh, não, nada. Estou nervosa por estar a falar para um microfone. Já te avisei que posso gaguejar, portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Até agora está ótimo. Tenho uma questão. Sim, É Luís? pode ser. David? Luís, Tatá. Luís David, o que quiser- Tatá? Sim, o que quiseres. Ok. Sim. Ok. Mas pronto, muito obrigada. Vamos lá então. Portanto, início. Eu sempre dancei, desde muito pequenina. Comecei sempre por ter aulas de dança, desde pequenina, balé. As artes sempre fizeram muito parte da minha vida. Cantava e imitava as músicas da Disney. Eu acho que cresci a imitar a Annabella, a cantar. Era assim, ou seja, era por gostar de ouvir as músicas e querer cantar como as princesas da Uma das Disney. histórias mais giras que eu tenho com a Annabella, eu fiz a Bela e o Monstro no Gelo. E a Annabella participava. E ali, ao final de algum tempo nós tivemos que pedir a Annabella, por favor, canta ao Fora do Mar. Ai, sim. E foi, de repente, metade do elenco de lágrimas nos olhos por ouvir a Annabella ao vivo a cantar o Fora do Mar. Na Pequena Imagino, Sereia. isso seria eu. Por isso eu percebo. Eu via os musicais esses da Disney, não é? Os desenhos animados over and over again. E era muito apaixonada pelas músicas. Então, sozinha, eu tinha um bocado de vergonha de cantar em frente às pessoas, mas imitava, ia muito por imitação. Eu queria soar como elas. Isso com que idade? Quando eras pequenina? Pequenina mesmo, sim. Tanto que... Isto é embaraçoso. Mas eu era mesmo pequena, tipo primária mesmo. Portanto, imagina, 7, 8 anos. Eu ia para a escola, aí já dava mais à vontade com os meus amigos e comecei a cantar o Fora do Mar. E eles, soas mesmo igual. E eu não vou de modos e digo, sim, sou eu. E fizeste passar por Annabella? Sim! Que vergonha! Depois disse a disseste verdade. a Acabei verdade. por dizer a verdade. Mas já viste? Inocência de miúda de... O fascínio foi E eles tal por me acreditaram? dizerem está mesmo igual. E eu, sim, porque sou eu. Sim, fui eu que gravei a voz. E eles horror. acreditaram, os teus amigos? Éramos crianças. O quê? A sério? Não és nada. É que podias ter aguentado essa mentira durante uns dias. Eu acho que aguentei durante um bocadinho. Depois não sou eu, afinal. Desculpem mentir. Mas pronto, foi assim uma das mentiras que eu disse quando era miúda. Tal era o fascínio. E punha os meus amigos a fazerem teatros do Harry Potter. Escrevia, quando já tinha assim uns 9 anos. Não sei, era muito apaixonada por teatro, por fazer cenas, improvisar coisas com os meus amigos. E eles alinhavam. Eles alinhavam comigo, Isso fazíamos é bom. cenas do Harry Potter, quando entra o Ogre. Eu agora sou Hermione. E era assim. It's pronto. Leviosa, not Leviosa. Exatamente, eu sabia essas coisas todas de cor. Sim, foi por aí, mas a dança surgiu primeiro. Ou seja, começaste a ter aulas de dança. Sim, Desde pequenina. sim. Portanto, a primeira área que te cativa ou que te fascina é a dança. A nível de formação, sim, porque eu fazia as outras coisas assim, tipo, na Sim, brincadeira, a como é brincar, óbvio, mas depois fui para o balé e comecei a ter aulas de dança. Adorava ginástica, adorava desporto,
primeiro queria ir para a ginástica, parti o braço, não pude ir para a ginástica, fui para o balé depois. Pronto, começou por aí. O universo já a sim. levar-te para os sítios. Sim. Ou seja, cantavas como brincadeira, não é? Fazias os teus teatrinhos com os amigos. E, ou seja, e isso, esta paixão, começavas a ter noção de que realmente, sei lá, gostavas muito disso, eram as tuas brincadeiras favoritas, sei lá, gostavas de imitar as princesas da Disney, mas era tudo na brincadeira, nunca pensavas em, sei lá, um dia quero ser atriz ou um dia quero ser cantora. Nessa altura acho que não. Nessa altura não. Eu gostava de fazer tanta coisa que não eram. Se calhar, Era muito nem sequer novinha. sabias que isso podia ser Sim, uma acho que nem hipótese. tinha noção. Quer dizer, querias ser a Anabela. Queria ser a Anabela. Eu queria ser a Pequena Sereia e a Anastásia, que era a Lúcia Muniz, mas foram assim os 2 filmes que sabia tudo. Mas não, acho que nessa altura não tinha muita noção do que é que queria. Mas lembro-me de estar em saraus de balé. Pois, eu ia e perguntar ficar, isso. Pois, qual era a sensação de, nesses espetáculos de final de ano, não é? Das Adorava. escolas? Como é que era a sensação de estar no palco? Era maravilhoso. Lembro-me também de ser muito pequenina e ver assim uns teatros na escola, não é? De final de ano. E acho que foi numa peça da Menina do Mar, da Sofia Mel Briner, que eu fui a Menina do Mar, uma coisa assim. Ou seja, também já participavas também nas peças de teatro da escola. Participava, adorava. Tinha logo, sim, eu quero. e gostava muito, eu vivia muito aquilo. Portanto, eu acho que sempre houve esse bichinho. Mas não a nível de eu quero ser, eu acho que nessa altura ainda não. Não pensavas nisso? Acho Fizeste dança durante quanto tempo? Nunca parei de dançar, foi sempre, não me lembro que idade é que tinha, para aí uns 7 quando comecei, ou 8. Até hoje? Sim. Vais fazendo na mesma, não é? Sim, Hoje em dia. sim. Então depois como é que isso começa a ter mais importância na tua vida? Sei lá, quando é que começas a fazer espetáculos? Ou, por exemplo, quando é que entra o teatro musical? Viste algum musical? Ou fizeste algum musical? Portanto, eu segui sempre com aulas de canto, na verdade as aulas de canto só surgiram quando eu me comecei mesmo a interessar por teatro musical, sim, mas a dança sempre esteve lá. E quando eu já estava no secundário fui para artes e entrei num grupo de teatro amador de teatro musical e foi aí que surgiu tudo. Um amigo meu, o João Pedro Santos, um grande amigo meu, tinha esse grupo de teatro musical amador. E todos os domingos passávamos lá o dia e montávamos um espetáculo. O primeiro foi o Grease, fizemos depois o Fantasma da Ópera. Fizeram o Sister Act? Exatamente. Uau! Sim. Boa pesquisa. Boa pesquisa. Sim. E foi nesse período do secundário, eu já tinha feito uns workshops, porque os meus amigos antes sabiam, um bocadinho antes do secundário, viam que eu tinha esse gostinho. A professora punha-me nos concursos de leitura e eu, tu és muito expressiva a ler, vai para este concurso de leitura. Ok, então eu sentia um certo, ok, devo ter um jeitinho. Mas era muito boa a pintar, era muito boa noutras coisas, então estava ali muito dividida, achei. Pois era muito boa aluna, não, vou seguir arquitetura porque isso é que é correto. Mas depois surgiu esse convite para ir fazer uma audição. Eu vi o Moulin Rouge, que foi um dos musicais que eles fizeram, e fiquei maravilhada. Meu Deus, o que é isto? Isto existe? Há pessoas da minha idade a fazerem isto? Pronto, e entrei no grupo e foi a partir daí que surgiu mesmo esse... eu sou mesmo feliz aqui. Queria que chegasse o domingo para ir para o teatro. Ensaiar. Sim, para ir ensaiar e explorar e... Ou seja, foi a partir dessa produção amadora do Moulin Rouge que tu percebeste que, sei lá, que se podia cantar, dançar e representar tudo ao mesmo tempo. Ou já tinhas visto alguma coisa? Eu já tinha visto. Eu acho que o musical assim que me fez apaixonar por isto foi o My Fair Lady e eu... A versão do Filipe Lafayette. Exatamente. Com a Anabela. Exatamente. A Anabela sempre aqui muito presente. Sempre. O primeiro que eu vi Mas sabes foi... que não és a primeira pessoa. Já gravei episódios com... Ou seja, realmente é uma figura que marca... Sei lá, acho que nós somos mais ou menos da mesma geração. A Anabela realmente marca ali a nossa infância com a voz dela, não é? Por causa das experiências das Disney todas. Porque era o que nós tínhamos acesso, não é? Não havia muito teatro musical a acontecer, pelo menos eu não ia ver muito teatro musical. Sim. E quando fui, acho que o primeiro que eu vi cá que me marcou foi a Música no Coração. E o My Fair Lady eu acho que vi depois, já na televisão, porque às vezes passavam na RTP1. E eu
o meu pai, na altura, gravou em cassete VHS. Nós podíamos fazer isso, não é? Sim, sim. E eu via em repeat. Eu ainda hoje sei falas da My Fair Lady. Pobre professor Higgins. E eu ela a falar com os gays. Sim. E eu imitava aquilo. Eu vi, esse musical marcou-me muito. Eu adorava aquilo. Portanto, eu sabia que já era possível. Mas depois cresci, foram acontecendo outras coisas, tinha outros interesses, andava muito perdida. Lembro-me de fazer os testes... Psicotécnicos. Sim. E os resultados dão artes musicais. E eu... O que é que isto quer dizer? Sim, eu sei lá, eu comprei uma guitarra para poder cantar ao mesmo tempo, mas não achei que isso fosse... Mas ou seja, já havia aí um sinal qualquer, pelo menos nesses testes, né? Já tinhas aí um sinal de Sim, mas eu achei sempre... Não, isto é um grande hobby que eu tenho que escolher uma coisa mais certinha. mais séria. Mas... Então, e como é que depois é então essa experiência dos domingos de ensaiar musicais a toda a hora? Era maravilhosa. E começa a alimentar-te, não é? Começa, exatamente. E nesse ano, foi no meu 12º ano, por aí, que eu vou com o meu amigo João Pedro Santos para a EDSAI. Vamos ver um espetáculo deles, para ver como é que é. Pá, isto é incrível, ok? Isto é o que nós fazemos, mas a ter formação. E então entrei na EDSAI nesse último ano do secundário e, portanto, tinha a escola normal, não é? Sim. Aos sábados passava o dia a ter formação na EDSAI e aos domingos íamos ensaiar e fazer os nossos musicais. Ou seja, o fim de semana todo era dedicado aos musicais. Sim. E nessa altura já gostava, já tinhas ido ver algum musical ao vivo, sei lá, ir a Londres, ou já procuravas vídeos, não sei se nessa altura já havia assim muitos vídeos no YouTube, já procuravas coisas, ou seja, procuravas informação sobre musicais? Sim, comecei a procurar tudo. Já começavas a conhecer as atrizes, os atores, os compositores? Sim, comecei a pesquisar tudo. Lembro, claro, ia pesquisar, não é? Quem é que tinha feito o Grease, tudo. Foi o primeiro musical que eu fiz, portanto, sei lá, ia pesquisar tudo. Um monte de vezes. Sim, ia pesquisar os vídeos no YouTube, bootlegs, coisas assim, não é? Sim. Sim, comecei a pesquisar mais. E como é que era depois essa sensação de fazer esses musicais, que, apesar de serem num grupo de teatro amador, mas eram musicais grandes, sei lá, pelo menos eram musicais, não é? Grease, Fantasma da Ópera, o Sister Act, fizeram, sei lá, para quem não acho que não tenho mais nenhum apontado, Rent. O Rent foi já com outra escola. Ok, sim. mas de repente já faz aí uma série de personagens, não é? De musicais grandes, famosos, com... Sim. Qual era a sensação disso? Tinhas noção dessas coisas ou como é que vivias isso? Sim, tinha noção que eram musicais muito conhecidos, Sim. Personagens super difíceis. Quer dizer, eu era uma miúda a fazer de Christine, não tinha a bagagem, estava a experimentar. Mas já te entusiasmavas imenso a fazer aquilo. Sim, ou seja, e levava muito a sério. Levava muito a sério. Sempre foi a minha maior crítica. Quando eu comecei a perceber que tinha jeito, foi quando eu acho que comecei a ser até mais exigente e a levar as coisas a sério e a pensar, não, eu gosto mesmo disto, tenho que fazer bem. Eu identifico muito com essa questão do grupo de teatro amador, porque eu acho que devia ter mais ou menos a mesma idade e também entrei para um grupo lá em Gaia, que também fazíamos isso, não era aos sábados, os nossos sábados todos eram passados a ensaiar musicais. E nós também fizemos o Grease, fizemos o Rei Leão. Era uma sensação incrível de repente estarmos a cantar aquelas músicas, termos aquelas partituras à frente, né? Estarmos a cantar aqueles coros, sei lá, era incrível, é isso. Éramos muito nabos, não é? Quer dizer, aquilo era tudo encenado por nós e os figurinos e os cenários, mas por outro lado eu acho que isso também nos dá uma bagagem muito boa, não é? Tivemos que fazer tudo, tivemos que aprender a fazer tudo. E isso é muito bom, isso é muito giro. Sim, era trabalho de grupo, era ali envolvíamos-nos muito naquilo, ajudávamos uns aos outros, sempre com tudo surgia a partir do João, a família dele envolvia-se, fazia-nos os fatos à medida, os cenários eram feitos por nós, por toda a gente, era uma envolvência, nós vivíamos mesmo para aquilo, era mesmo lindo, era mágico, era mesmo... E às vezes até podia não estar incrível, mas as coisas ficavam bem porque nós estávamos super investidos. Mega envolvidos naquilo, não é? Pois. Então, e depois, como é que vem essa decisão de, ok, eu quero ter formação nesta área? E vais para a EDSAI. Como é que é essa reviravolta na tua vida, no teu pensamento de, quero apostar nisto, quero ter formação nisto? O pensamento foi o pensamento de muita gente, de muitas pessoas da nossa...
que envergam por aqui, que é, eu vou tirar um curso e depois vou estudar teatro. Começou por aí. Não, eu vou para Belas Artes, vou fazer um curso diferente e depois vou para Londres. E houve uma vez um professor que me disse, mas porquê que não vais já para aquilo que realmente queres? E eu, professor, está bem. E foi uma vez depois numa conversa com o João que eu me apercebi mesmo que eu queria mesmo era que passasse o curso de Belas Artes, apesar de eu adorar, e depois ir para Londres. Esse era assim o meu, vou para Londres estudar. Ainda fizeste esse curso de Belas Artes? Fiz um semestre. Ok. E desisti, Pois. exatamente porque decidi, porque estava muito, fui-me abaixo, pensei, isto não... Não estavas feliz? Sim, não. Até gostavas, mas não te preenchia. E estava com muito medo de arriscar e seguir teatro, não é? Mas depois segui. Então foste para onde? A partir daí? A partir daqui foi pesquisar escolas. Os meus pais nisso apoiaram-me imenso e foi ok, então vamos ver onde é que há formação boa. E eu acho que eles tiveram consciência de tu queres seguir uma área difícil. E não foi com o intuito de me pressionar ou de me criar alguma tensão. Acabaram por fazer, como é óbvio, porque deram-me um bocado de consciência de olha, isto é difícil, claro. Tens que ser boa. E este tens que ser boa ficou-me. Mas é verdade. Então fui pesquisar universidades em Londres, fui fazer uns cursos em algumas escolas para ver como é que era, para ver se era mesmo aquilo que eu queria. E porque na minha cabeça era, ok, vou para Londres, que é onde há formação. Sim. E comecei a ter formação cá para me preparar para audições. Entrei numa escola de dança da Paula Careto, fiz ainda um curso do Inatel, fiz muitas coisas, aulas de canto, aulas de dança e acabei por fazer. A minha primeira audição foi para o IAB, onde eu estudei, onde eu acabei por tirar a licenciatura. E apesar de eu já ter feito esses cursos em Londres, na Artsed, na Guildford, eu fiz a audição do IAB que veio à EDSAI e senti só que era certo. O teu instinto levou-te para ali. E depois era mais fácil, monetariamente, tudo. Sim, lá está, Londres é muito mais caro, não é? É outro estilo de vida. É. E era menos assustador, eu acho, também. Sim. Foi menos assustador. Já falei com várias pessoas que tiveram no IAB e essa expressão, algo do género, é muito usual. Era menos assustador. Sim, Ou seja, eu estava com muito medo. Sim, não sei, deve ser por haver uma relação, não sei, mais próxima com Espanha, com a língua, com... É aqui ao lado. Pois, com a proximidade, também se calhar o facto de Barcelona, pronto, que não é bem Barcelona, não é? Mas não sei, também é mais próximo, se é também do nosso ambiente, não é? Uma zona mais costeira, em termos de clima, se é também muito idêntico ao nosso. Totalmente, sim. Boa. E tu aí como é que foram depois esses anos? Partes para o IAB, ou seja, vais a Londres. Em Londres, chegaste a viver algum tempo em Londres ou foram assim workshops de, sei lá, uma semana? Foi só isso, sim. Ou seja, tiveste pouco tempo em Londres. Sim. Mas ias ver musicais? Sim. Como é que era isso? Como é que era essa sensação? Lembras qual foi o primeiro musical que viste assim em Londres? Eu acho que o primeiro que eu vi foi o Rei Leão quando eu era miúda. Ok. Não me lembro muito disso. Pronto. Vi lá em cima no upper circle. Mas sim, vi uns musicais sempre que ia fazer estes cursos. Os cursos às vezes até incluíam veres um musical, eu ficava maravilhada com aquilo. Deslumbradíssima. Deslumbrada, sim, claro. Mas os anos... Acho que é daquelas sensações um bocadinho inexplicáveis, não é? A forma como nós vemos aquilo e de repente, não sei, primeiro parece que o mundo para um bocado. Pelo menos eu tenho essa sensação. A última vez que fui a Londres fiz uma maratona de 48 horas em Londres, 4 musicais, que era possível. E é uma sensação muito boa de ver e de estar lá e de sentar. Eu até costumo às vezes, essa viagem fiz sozinho e até meter conversa com as pessoas que estavam ao meu lado e de repente já estava a fazer amigos ao meu lado, né? De pessoas também que iam ver com as famílias e assim. Pronto, desculpa, interrompi-te. Não, por favor, fala. Fala, por favor. Ainda não gaguejaste nenhuma vez. Estou a falar muito, não estou. Ok, experiência em Londres, formações e depois IAB. Sim. E foste 3 anos para lá. Sim. Como é que é essa experiência? Maravilhosa. Primeiro estás a universidade está num sítio muito privilegiado a nível de qualidade de vida, porque, claro, não estás em Londres, não estás no centro da indústria de teatro musical europeia, não é? Mas
estás num ambiente como se fosse uma residência. Parece que estás ali numa residência artística porque é um ambiente muito fechado, muito pequenino. Sitges é como se fosse um Estoril ou um Cascais relativamente a Lisboa. Portanto, estávamos ali, ia de bicicleta para a escola, estávamos lá das 9 às 9 e vivia para aquilo. Sim, eu acho que levava as coisas muito a sério e hoje em dia a única coisa que me arrependo é não ter desfrutado mais. Eu tinha muita consciência, estou a gastar muito dinheiro, fiz não é? Com a ajuda da minha família fiz um empréstimo para estar aqui, ou seja, toda essa carga de eu tenho que ser boa, que era uma coisa horrível, mas era, sim, na minha cabeça estava muito presente, eu tenho que fazer as coisas bem, isto tem que resultar, porque eu estou a investir muito de mim, do dinheiro dos meus pais e o meu dinheiro e tudo, portanto eu acho que levava as coisas muito a sério. E devias ter ido para os copos mais vezes, é isso? Ou sair à noite, E não só isso, não era a nível de vida, sim, de social também, mas devia ter aproveitado mais... Com mais leveza. Mais leveza, porque acabava às vezes por me bloquear muito a minha intuição e a minha... que ainda hoje me acontece, mas hoje em dia penso, porque é que eu sei lá, os assessments, que eram os exames, eu sofria para aquilo, em vez de aproveitar, ou às vezes para um musical ficava muito tensa para fazer o meu melhor naquele papel. E hoje em dia, a dar aulas a miúdos mais novos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, estou sempre a insistir, divirtam-se, não levem tão a sério. Porque eu lembro-me que eu sofria. Sim. Eu sofria com, e se eu não fizer bem, e se isto me correr mal, e pronto. Ou seja, eu acho que é a única, sim, coisa que eu mudaria. Era... Sim, até porque acho que é uma área em que a cota parte da brincadeira tem que estar presente, claro, de alguma forma, não é? Tem que haver essa brincadeira no bom sentido, não é? De desfrutar, de ser divertido, isso faz parte. Tu lá fizeste alguns musicais interessantes, sim, não ia haver? Sim. Fizeste o Merrily We Roll On. Qual era a personagem que fazias? Fazia a Beth. E fizeste as Bruxas de Eastwick, sim. Chicago? Sim. Como é que isso foi? Ou seja, como é que voltas depois a essa experiência de... No Teatro Amador tinhas feito o Fantasma da Ópera, o Grease, e de repente, no IAB, voltas a esses musicais clássicos, já com outra maturidade, com outra formação, e levas isso muito a sério. Sim. Como é que é essa experiência? Foi muito boa, e nós tínhamos diretores de Londres a vir, e foi muito, muito bom. Isso não te causava mais pressão? Causava pressão, mas também eu acho que era um misto. Às vezes eu deixava-me levar e, dependendo, acho que os diretores e os professores são muito importantes, porque haviam pessoas que sentiam isso em mim e ajudavam, e diretores também, mas sim, levava sempre tudo muito a sério e com responsabilidade, mas estava a viver ali um sonho eu tinha consciência disso, sim, de não fazer o que é que vai acontecer depois. Pois, mas sabias o que é que querias que acontecesse depois? Ou seja, era Londres, era Nova Iorque? Senti-me um pouco perdida até ao último ano, em que depois decidi ir para Londres. Okay. Porque claro que eles fomentavam um bocadinho isto em nós, não é? De explorem tudo o que há para explorar. Não somente a Londres, tínhamos às vezes palestras de o que é que será que é estar num cruzeiro, ou o que é que... Portanto, havia várias portas. Sabia que não queria ir para cruzeiros logo, e sabia que queria aprender e explorar algo que não fosse logo em Portugal. Queria vir para Portugal, mas que primeiro... já que querias ter a experiência de estar, sim, lá fora. E que queria conhecer muito o ambiente de Londres. E vais para Londres então? Estiveste em Londres quanto tempo? Foi até à pandemia, portanto foram uns 2 anos. E então, como é que era viver em Londres? Era mesmo o frenesim de estás a trabalhar num teatro, de fazer audições ao mesmo tempo, foi mesmo essa luta. Sim, ou seja, tinhas ido lá fazer aquelas formações, já, nessa altura já tinhas Londres como uma das possibilidades até para ir estudar. Por isso é que foi esse, ok, eu não estudei lá, então deixa-me só ir deixa-me ir sentir o que é. Pois era isso, era por aí, sim. Se tinhas ido e se tinhas conseguido sentir o que é o ambiente de teatro musical de Londres. Sim. Ou seja, se conheceste pessoas, ou seja, viveste se calhar mais em Londres de uma forma mais leve do que tinhas vivido no IAB, ou se calhar totalmente diferente. Totalmente diferente. Pois. Houve eu acho que tive muita sorte, mesmo, no início assim da carreira, foi mesmo estar no sítio certo, na hora certa, porque as coisas surgiram muito cedo. O que é que conseguiste fazer lá? Para além de muitas audições, não é? Sim, ainda no meu último ano da faculdade, eu fui a uma audição aberta do Aladdin
e fui até a final para cover Jasmine. E eu ainda nem sequer estava fora da... Mas já para a versão do West End? Ah, que fixe. Sim, e isso, claro que foi espera, é possível? Será mesmo? Sempre com os pés na terra? Eu acho que eu nem sequer fiquei triste quando não fiquei, óbvio, estão-me a dar esta oportunidade, callbacks, pagaram bilhetes para ir lá, tiraram medidas à cabeça, fiz cenas em workshop com uma mesa cheia de gente da equipa criativa e eu estava... Uau! E eu acho que esse momento, que foi muita sorte de terem gostado de mim, terem gostado, sei lá, do meu timbre para a personagem. Sorte e trabalho, não é? E as tuas capacidades. Sim, claro. não descreditando, não descurando o meu trabalho, porque eu estava super focada naquilo, mas foi sorte. E esse momento de perceber-me, espera, isto se calhar é possível, ainda foi mais uma motivação para, não, vamos tentar. Pode ser que haja outra coisa que me aconteça assim. Sim. Estava lá o encenador da versão do West End, da Broadway, Estava, o Casey. Sim, foi ele que fez. Ah, conheceste-o? Sim, eu já nem me lembro das caras. Eu acho que tive um momento de... Estavas em transe, em o que é que modo, está a acontecer? em modo transe. Sim. Então, grande experiência essa. Sim, essa foi assim a primeira audição. Quase que eras uma princesa Disney. Imagina. Imagina. Tu a ligares à Anabela. Exato. Conseguiste por ti, porque tenho esta voz de Disney, graças a Exato, imitar-te obrigado, da minha Anabela. infância. E depois, e que mais experiência é que tiveste lá? Depois, já a viver em Londres, fui fazer uma audição, inscrevi-me no Spotlight, que era uma plataforma de casting aberta, que se paga, mas aberta, portanto eu não tinha agente. Dá-te muitas oportunidades, Exatamente. Não é? E fui a uma audição, muito à toa, mas fui. E lembro-me de ir à audição no Attic Studios e estar uma fila gigante e as raparigas estavam ao meu lado, estavam a falar: hoje fui à audição de Mamma Mia e hoje fui à audição de não sei o quê, e eu pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estava... sabes aquelas experiências de... Eu não tenho experiência nenhuma, a primeira audição em Londres, quase a seguir o à outra. síndrome de impostor, não é? Completamente. Elas são muito melhores do que eu não estou aqui a fazer nada. Elas é que vão ficar, não vou ser eu. Sim, foi mesmo... E era Estava para toda a que gente a audição? comentar. Sabias para que era? Sabia, claro, tinha estudado as coisas todas. Era para uma... Eu fiquei com o trabalho nessa audição e fui fazer... Meninas do Mamma Mia. Tal mãe. Que estranho, foi... Não, porque foi mesmo à toa. Lá está. Eu acho que o facto de eu estar tão... Não sei o que é isto, vamos só fazer... Sim. Deixou-me mais... E era para quê? Era para um espetáculo de tributo dos Rat Pack. Portanto, para quem não sabe, os Rat Pack back in the 60s, maybe, foi um grupo criado pelo Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, e eles fizeram um grupo na altura que é os Rat Pack. O Dean Martin fazia espetáculos com as Gold Diggers, portanto, com um grupo de raparigas, mulheres. E, portanto, este espetáculo foi um espetáculo de tributo que em 2006 tinha estado no West End e eles depois continuaram, iam fazer espetáculos em Londres, na Inglaterra, na Alemanha e, portanto, precisavam de uma cantora. E ficaste tu? E fiquei. Disseram-me nesse dia. Fui passando e disseram-me nesse dia. Eu não queria acreditar. E tu, não, mas estão lá fora aquelas do Mamma Mia. Sim, elas já fizeram 3 audições hoje. Exato, porque não ficam antes é mais com justo para elas. Não, mas foi... E como é que é isso? De repente viajares com uma tour de um espetáculo? Foi incrível. Eu senti mesmo, eu estou mesmo a viver um sonho. Pois. Foi mesmo muito bom. Fizeste Inglaterra, Irlanda, Alemanha, ou seja, fartaste de passear. Sim. E depois estavam provavelmente em teatros incríveis. Incrível, na Alemanha então, e com uma produtora alemã, a organização, as condições. Eu tenho sempre essa curiosidade, que é como é que depois é essa organização toda? Foi incrível. Foi ter noção de que, ok, isto são produtoras que... Pois, estão muito habituadas já a esse tipo lá está, de modelos internacionais e de grandes tours e assim. Exatamente, foi assim, uma escala muito diferente daquilo que depois me apercebi que há cá também. Tempo a fazer essa tour? Nós fizemos a tour da Alemanha mesmo, porque antes fizemos Cadogan Hall em Londres, fizemos Cardiff, íamos assim a várias cidades de Inglaterra e depois tivemos 2 semanas em Berlim, na altura Natal, passagem de ano, e depois seguimos, foi 1 mês, se não me engano, de tour para a Alemanha. Acho que estivemos em 22 cidades alemãs.
E às vezes dormíamos no autocarro, eram autocarros com camas, com mesas, com... Brutal, foi assim, uau, Que estrela pop internacional. mesmo, uau, estes autocarros são mesmo reais. Exato, uau, isto existe mesmo. Sim. E é possível viajar neles. Sim. Que fixe. E depois, Aprendi e muito, depois voltas muito. a Londres? Depois voltei para Londres, sim. Ou seja, Voltei ao teatro. mais audições, voltar a fazer, conseguiste depois fazer mais algum espetáculo lá? Depois, eu acho que a seguir disso, fiz a Panto na Irlanda. Ou seja, Mas ia aqueles fazendo espetáculos audições. infantis? Foi uma pantomime. Pantomimes, exato. Sim, que foi muito interessante também. Depois voltei outra vez a Londres, fiz um concerto do Zorro. Eu acho que depois, eu acho que foi nessa altura que eu vi quem tu eras, nessa altura do Zorro. Eu acho que foi nessa altura que eu me apercebi, ui, está aqui uma portuguesa a fazer isto. Foi uma versão concerto no Cadogan Hall, sim. mas foi super, Mas é muito incrível, fixe, claro. foi muito fixe. Pronto, surgiram assim umas coisas, sempre a fazer audições, a trabalhar no teatro ao mesmo tempo, a dar Ou aulas. seja, trabalhavas no teatro lá em Londres? Sim, trabalhava no Prince of Wales Theatre, no teatro do Book of Mormon, como front of house. Uau! Ou seja, via os espetáculos, Eu adoro sabia o Book of espetáculo do cor. Adoro Book of Mormon. É- Foi um dos que eu vi em Londres quando estive lá É agora. incrível, é incrível. Eu adoro. Eu confesso que já não aguentava o espetáculo porque Viste quantas vezes? eu não, nem contei, nem conto, 500 vezes. tantas vezes. Já pedia para, olha, treinem-me aqui a trabalhar no bar para eu poder fazer outra coisa. Sim. Porque... Mas é gira também essa experiência de trabalhar num teatro fora do palco. Ou seja, sei lá, de lidar com o público, de às vezes ouvir reações do público, ou mesmo essa experiência de ouvir um musical 30 mil vezes seguidas. É fixe também essa experiência? Sim, acho que é um reality check enorme também. Pois, ou seja, isso também traz de repente, lá está outra realidade, não é? Sim. Primeiro estás num ambiente de... O que eu senti foi que estava num ambiente às vezes de muita frustração, porque quem trabalha nos teatros são artistas. E que muitas vezes nós chegávamos cansados de audições que tínhamos tido às 7 da manhã, ou o que fosse, ou acabado de receber nãos. E sentia que havia uma frustração no ar às vezes. Okay. Havia dias um bocado intensos que eu tinha que me ausentar. Em vez de estar aqui, eu queria estar no palco. E estou aqui. E fiz audições de manhã e não sei se vou ficar. Era importante abstrair-nos um bocado disso. Pois. Mas obviamente era um ambiente muito bom de se estar, porque se está no ambiente, está-se a conhecer as pessoas, conhecíamos os artistas também que estavam no palco. Estávamos ali dentro desse âmbito. E o facto de trabalhar lá, depois trabalhávamos em eventos e foi, eu tinha estado no aniversário da Patti LuPone. Pois é, como é que foi? Porque foi a trabalhar, ou seja, o Prince of Wales é um teatro muito grande, com salas muito grandes, e faziam-se eventos lá e festas. E nós eram eventos extra, portanto, quem é que quer fazer este evento? E nós dizíamos, eu quero. Claro. Ou quem é que quer ir ver, trabalhar ali no teatro ao lado do Company? Eu quero. Então, essa festa foi uma delas, assim, de um momento um bocado surreal, de eu estar com uma camisa às riscas, com um paninho no braço, a servir vinho. A Iva Noblezada veio ter comigo. Eu servi vinho 2 vezes à Iva Noblezada. Eu acho que a minha mão tremeu. Foi tipo, eu estou a olhar para ti. Entornavas-lhe o vinho para lá abaixo, era muito bom. A tentar não entornar, sabes? E esse foi um dos que me lembro muito bem, porque era o aniversário da Patti LuPone. Quem é que estava lá mais? Muita gente. Eu acho que desassociei. Adoro que tu nesses momentos. Eu acho que já não me lembro metade. Eram tantos artistas que eu admirava ali. A Iva Noblezada, lembro-me porque na altura também era muito fã, sempre gostei muito, muito dela e ouvia tudo o que ela fazia, a voz dela para mim era. E quando a vejo, fiquei, vou-lhe servir vinho, estou-lhe a servir vinho. E também serviste a Patti LuPone? A Patti não servi, via. Caramba. E assim, uau, o nariz dela é mesmo icónico. O nariz dela. Sim. Ai, que experiência incrível. Sim, mas ao mesmo tempo chegava a casa, o que é que acabou de acontecer? Sim, eu percebo. Eu estive a servir vinho, quer dizer, não, Sim. uma sensação de uau, estive tão perto de artistas que eu admiro e que fazem isto de vida. Sim, mas que emocionalmente tem... E eu estou tão ali. Sim, emocionalmente cai para os dois lados da balança, não é? Ou seja, é o entusiasmo por ver aquelas pessoas, mas se calhar alguma pena ou frustração, não sei muito bem, de se calhar aquela coisa de eu gostava de estar ali. Uau, ou seja, não é? Eu gostava que houvesse aqui uma Margarida a servir-me vinho também. Sim, e depois nesses ambientes havia muitos casting directors e diretores mesmo diretores, não é? E
eu não conhecer metade e dizer-me, olha, aquele é não sei quem, e não saber como lidar, não saber... Era uma sensação estranha, mas boa ao mesmo tempo, sim, claro. Estas experiências foram super interessantes. Sim. É depois disso, ou seja, tu depois sais de Londres para ir para os cruzeiros? Ou não? Como é que depois dás esse salto? O cruzeiro só fiz mesmo um agora. Voltei... Agora recentemente? Sim. Ok, portanto, não sei se a pandemia foi antes ou depois disso. A pandemia foi depois, foi por isso que eu depois? voltei para Portugal, ainda fiz cá o Into the Woods. Pois, Mas tu fizeste fazer o... Depois eu vi-te, exato, eu vi-te aqui no casino. No casino, sim. Sim, Esse espetáculo foi muito importante e muito lindo. Primeiro porque... O elenco era incrível. Sim, eu acho que o que fez o projeto para mim foram as pessoas. Foi só lindo, foi mesmo bom. Lindo e agridoce, porque a pandemia nós tivemos que adiar o projeto umas 3 vezes. Muitas vezes tínhamos que cancelar espetáculos, as bilheteiras foi muito complicado, mas foi ótimo porque sou a casa, era ok, eu estou a trabalhar em casa, estou a trabalhar Sondheim em português, que era super difícil, estou a trabalhar Sondheim em casa com pessoas que estão perto, porque sentia-me sempre um bocado o que é que estou a fazer, não é? Foi, porque acabaste por estar muitos anos fora, a viver fora. Sim, tive muito, exato, comecei tudo fora e depois chegar e ter esta oportunidade e estar com pessoas que eu admirava muito, o Ruben e a Cici, por exemplo, não é? Sim. E outros colegas que eu conheci, sei lá, a Helena Montes, ela falava e eu, meu Deus! O primeiro espetáculo que eu fiz com a Helena Montes foi Feiticeiro de Oz, se não estou em erro. Era isso, era do género. Helena, não podes falar que eu sou outro tipo de personagens, não é? Sim, isso é muito giro. Sim. Já fizeste, fazes dobragens também? Já fiz umas coisas, adorava, claro. Fazer uma princesa. Sim, claro que gostava, claro que sim. Da Disney. Então, sim. por que não? Porque não, claro, Sim, um dia. Vou tentar. Não, mas sim, às vezes tem surgido, mas é difícil. Sim. É um bocadinho difícil entrar. Mas e então, foste para os cruzeiros? Antes disso, Agora recentemente? Antes disso, fiz o Pretty Woman em Espanha. Exatamente. Pois, claro, tinha que apontar também. Fizeste em 2022. Exatamente. Pois. Foi logo a seguir ao Into the Woods. E eu acho que esse foi, assim, o trabalho mais exigente que fiz, porque fui Como é que swing. surgiu? Estiveste mesmo na Grande Via, em Madrid? Estive em Barcelona. Em Barcelona, ok. Sim. Numa grande avenida, mas em Barcelona. Em Barcelona, sim. Esse surgiu para uma audição e eu fui fazer a audição a Barcelona, um bocadinho assim à toa, foi até com a Mariana Lencastre, e depois acabei por... Disseram uns dias depois que tinha ficado como swing e eu fiquei cheia de medo porque nunca tinha feito e acho que foi dos trabalhos mais exigentes. Ou seja, tinhas que aprender vários papéis. Tinhas que ter sempre na ponta da língua e do corpo, não é? Das marcações e tudo isso, vários papéis. Sim. Pois, deve ser um trabalho mesmo muito difícil. Eu digo que foi o trabalho até agora mais difícil e que me ensinou mais, porque acho que ninguém prepara, mesmo numa drama school, para tu seres swing ou cover. Eu já tinha muito respeito por covers e swings, mas com este trabalho eu ganhei uma consciência do que era ser um swing. Porque, ou seja, em qualquer dia, se acontecesse alguma coisa a alguma das personagens, podias ser chamada para entrar logo. Portanto, tinhas de ter tudo na ponta da língua. Sim, mas não tens ensaios. Portanto, ninguém te diz que tu vais ser swing e eu tinha que cobrir acho que 7, mas ninguém te diz que tu não tens ensaios. Não tens ensaios, sei lá, uma vez por semana? Não tens ensaios, ou seja, estás sempre nos ensaios, mas estás ao lado a ver o que está a acontecer na sala de ensaio e estás a ter que aprender. Notas? Sim, eu éramos 4 swings, portanto 2 homens, 2 mulheres. Tentámos, eu e a Ana, que era a outra swing, dividíamos, ok, tu começas por aprender estes 4, eu estes 4, e íamos organizando-nos assim. Difícil. Muito difícil. Acho que ninguém... Porque ou seja, não é só teres que saber os textos ou as letras das músicas, é teres que saber vozes, sei lá, marcações em palco. Sim, tinhas que saber as vozes, as coreografias. coreografias. Era maioritariamente porque eu cobria as personagens todas de ensemble, femininas, e uma secundária. Mas
era maioritariamente dançado, cantado, tinha algum texto, mas pouco. Mas era a nível coreográfico, era difícil e foi muito difícil a nível de stress, de gestão de stress. Acho que foi esse o grande desafio. E foi bom voltares a Barcelona? Foi. Já não, se calhar Foi já não ias lá, circle. já não ias lá há uns tempos. Que giro. Ou seja, é Sim. isso, pois. Fechas o ciclo a voltar outra vez. Isso foi giro. Foste à escola visitar. Sim, foi. Ver os meus professores. Matar saudades. Sim. Eles depois Beber um copo com os meus já que não tinhas ido antes. Sim. Já que antes não ias beber copos. Não, mas foi muito bom. Sim. Foi muito bom e estar naquele teatro foi incrível. E é depois disso então que resolves ir fazer um cruzeiro. Sim, exato. Eu voltei e pensei, é agora, vou fazer um cruzeiro. Quando há bocado estavas a dizer, quando saíste da escola, ainda não sentias que era a altura de fazer cruzeiros, não é? Quando eles falavam disso, ou quando punham essa possibilidade, preferiste ir para Londres. E agora sentiste, não, ok, está na altura de eu ir experimentar fazer um cruzeiro. Sim, foi mesmo isso. Foi também por, na fase de vida em que estava, ok, vou viajar agora, vou aproveitar agora que me faz sentido. Monetariamente sabia que era muito vantajoso e que claro. também precisava. Pensei, agora, vou-me atirar agora. E correu bem? Sim, eu fiz um contrato com a Carnival. Andaste por onde? Para aquelas zonas tipo Caraíbas Sim. e assim? Sim. Odeio quando dizem isso. Que eu só penso que rica vida. Mas não é assim tão rica vida, não é? Porque também sofrem ali um bocado. Pelo menos o que vou apanhando de alguns colegas nossos. Eu não acho que é assim tão deslumbrante como pintam. Como... Se calhar depende muito também, sei lá, de ti, não é? Da forma como tu encaras aquilo. Eu acho que sim. Da tua personalidade. Sim. Mas para ti foi uma boa experiência? Ou seja, repetirias? Repetiria por menos tempo. Acho que não conseguia fazer outra vez tanto tempo. Tiveste 1 ano? Não, foram 7 meses. Ok. E mesmo assim, para ti 7 meses já foi demais? Foi muito tempo. Eu senti que foi muito tempo a viver dentro de um barco. Não digo que não repita, mas não foi assim um trabalho mais prazeroso a nível de estilo de vida, porque és privado de muita coisa, a nível de liberdade de vida, de estilo de vida, a nível de condições de trabalho. Eu acho que não há trabalho que te recompense tão bem, mas depois outro lado, vida social, de não estares com os teus, não poderes ir a casa se acontecer alguma coisa, de estares a viver numa cabine que não tem luz natural. Todas essas coisas influenciaram-me muito, mas lá está, eu acho que isso é mesmo muito pessoal, porque eu tenho outros colegas e amigos que gostam muito. Sim, e isso é tão válido, porque... Sim, temos amigos em comum que fizeram 7 anos seguidos de barcos. Exatamente. E depois depende muito da equipa com quem estás, dos espetáculos que estás a fazer, se te motivam ou não, não é? Dos sítios que vais visitar. Eu acho que isso era o melhor, era poder estar a viajar e em palco ao mesmo tempo, mas estás sempre ali. Sim. 24/24, não é? E agora estás aqui de volta para o Little Shop of Horrors. Sim. Como é que isto está a correr? Está a correr muito bem, estou a gostar mesmo muito. Fazes a Audrey? Sim. E então? É uma personagem muito desafiante, gosto muito, porque tem muito sumo este musical, tem muito sumo, e trabalhar com o Pedro Ribeiro, que é um encenador, está a ser incrível, porque ele vai a todas as camadas da cebola em tudo, e portanto eu estou a adorar o processo de intenso, de ensaios, de estar mesmo ali a analisar tudo, e estou a deixar-me ir, a tentar divertir-me ao máximo. É algo que eu estou a prometer-me a mim mesma que faço. A personagem não tem nada de divertido, mas o musical é uma grande comédia negra. A personagem Audrey não tem muito de divertido, embora pareça, não tem, mas estou a gostar mesmo muito. Boa. A equipa é ótima. Eu não sei se quando o episódio estiver no ar, se vocês já estrearam ou não, na verdade, mas eu estou ansioso por vir, sei lá, à estreia, ou estou ansioso por vir ver, sim. Mudando aqui de tema, também gostas de dar aulas, e também das aulas. Gosto. E eu li algures que tu tens, não sei se é verdade ou não, um especial, não sei, fascínio, gosto, pela voz. E então? Ou seja, primeiro, como é que surge esta coisa de dar aulas e a paixão por dar aulas, e depois o que é esta coisa da voz, sei lá, de ser fascinada pela voz, pelo trabalho de voz? Eu acho que sempre dei muita importância à formação, mas sempre dei muita importância também aos professores que tive, ou seja, eu tive sempre consciência, este professor foi mesmo importante para mim.
este professor ajudou-me mesmo a superar isto. E eu gosto muito de falar sobre a voz, de entender coisas novas sobre a voz. E durante a pandemia comecei a pensar, a pensar na minha vida e pensei, o que é que mais me fascina nesta área? E comecei a estudar coisas sobre a voz, fiz um curso de saúde vocal, fui estudando coisas e então entrei num mestrado de pedagogia da voz. Eu já dava aulas a crianças há alguns anos, assim, quando estava cá em Portugal, ia dando, né, de SAI, e o gosto foi crescendo e a responsabilidade que eu sentia em ensinar, mesmo uma criança, era muita. Tantas crianças que me pareciam roucas, com nódulos, percebia-se que estavam com algum problema vocal. E eu senti, eu quero perceber porque é que isto acontece, como é que eu posso ajudar. Foi por aí também, na altura do Covid, como ficámos sem trabalho, pões assim as cartas na mesa e pensas, o que é que eu faria se não pudesse atuar? O que é que eu faria? Que eu gostasse mesmo? Faria muita coisa, ou seja, trabalhei em muita coisa, mas sei lá, não teria medo de ir trabalhar. Fui trabalhar para o infantário, de fazer outras coisas que tinha que fazer, mas aquilo que eu gosto, o que é que eu faria? E acho que dar aulas de canto e dar aulas e o ensino artístico gosto muito. Uma coisa que me dá muito prazer. Sim, eu acho que tocaste aí num ponto que é muito importante, que é, como é uma área que mexe muito com o nosso lado emocional, é mesmo importante ter bons professores. Sim. E professores que tenham essa consciência, não é? De que realmente podem fazer muita diferença na vida de uma criança, de um adolescente. Completamente. E acho que isso é mesmo... Temos mesmo de ter muita atenção a isso, não é? Porque de repente as nossas atitudes na aula, não é? A forma como damos a aula, a forma como nos comportamos, há quem diga que os professores de canto são 50% psicólogos, 50% professores, não é? Sim. Porque sim, lá está, porque mexe muito com o nosso lado emocional, cantar mexe muito com a Completamente. nossa confiança, com a nossa autoestima, com tudo isso. Sim. E é bom, acho que sempre tive. Muito giro gostares disso e ter respeito por isso, não é? Acho muito, muito bom. Acho que é uma responsabilidade muito grande e eu sempre tive consciência de que este professor marcou-me muito ou ajudou-me muito. Muito Eu tive bom. a minha primeira professora de canto, não vou dizer nomes, mas a minha primeira professora de canto marcou-me negativamente. Eu quase que pensei, eu não vou fazer isto, porque foi super condescendente. Eu disse-lhe que queria estudar para Londres e ela disse-me, olha, mas ser cantora é difícil, tenho certeza. Ou seja, isto foi uma coisinha que aconteceu, mas sim, acho muito importante, acho mesmo que um bom professor faz toda a diferença. Acho que não é por acaso, lá está, essa parte psicológica e emocional é tão importante. Estou agora a fazer um trabalho, um módulo do meu mestrado e escolhi focar-me em performance anxiety, que é uma coisa que acontece e é tão... Eu sempre gosto muito de psicologia, então juntei ali os dois e às vezes a dar aulas a crianças vejo que, mesmo crianças ou adolescentes, eles ficam tão nervosos e vejo refletido neles coisas que eu já senti e é bom poder ajudar. Sim, e ajudá-los também muito na descoberta deles próprios, não é? Porque são idades em que eles próprios estão a descobrir e o facto de estarem num ramo artístico ainda potencia mais, não é? Essa descoberta de uma forma intensa, verdadeira, e lá está, isso do outro lado tem um professor que os acompanha nisso e que os ajuda, Sim. que está lá para eles, para os ajudar. Acho que é super importante. Completamente. Por isso, olha, parabéns. Obrigada. Olha, vou-te fazer uma série de perguntas rápidas. Ok. Alguma personagem que adorasses fazer, que ainda não tenhas feito? Muitas. Assim, a primeira que te vem à cabeça, tipo, sei lá, depois deste projeto gostava de fazer aquela personagem. Sei lá, Wendla no Spring Awakening, muitas. Okay. Se pudesse jantar com alguém da Broadway, quem é que seria? Sei lá, atriz, ator, músico, compositor, bailarina, quem? Tantas, sei lá. Quase que jantavas com a Eva Noblezada e com a Patti LuPone. Exato. Julie Andrews. Que maravilha. Eu sinto que seria uma conversa tão linda. Se conseguisses conversar. Se conseguisse, eu só não digo Sondheim porque eu acho que ficava, pronto, isso seria morto ou vivo, claro. Sim, morto ou vivo. Mas eu acho que só não digo Sondheim porque eu acho que ficava só assim. Com a Julie Andrews também, não sei, eu acho que também ficaria. Mas também, ou sim, com o Dick Van Dyke também acho que ficava. Mas é uma pessoa que parece tão doce e tão, sabes? Quero tanto que sejas minha avó. Sim, exato. Que figurino é que gostavas de experimentar? O mais tradicional? Mais tipo Wicked?
Imagina vestir-me como Sim, Elphaba. sim. Elphaba, ok. Gostava de ver como é que ficava. Ok. Tenho Com curiosidade. Com o vestido do segundo ato, aquele... O preto com o chapéu exato. e toda de verde, só para ver como é que me ficava. Não sei. Então, que adereço gostavas de ter em casa? A vassoura da Elphaba? Não. Não sei. Não sei, nunca pensei muito nisso. Não? Não. Às vezes... Sei lá, a guitarra do Orpheus, boa. assim na parede. Sim, Eu adoro sim. guitarras e adoro as guitarras na parede. Ter lá a Sim, guitarra sim, sim. do Orpheus Assinada. assinada por todos os que tocaram nela. Olha, Estás a ver? Afinal... afinal, E qual foi o último musical que viste? foi o Will Rock You. Aqui No Campo Pequeno. Fiz. Sim. Pá, tive tanta pena de não ter conseguido vir ver. Eu vi o ensaio geral lá no Porto. Fui ao último ensaio que eles fizeram lá. Pá, e depois fiquei com tanta pena de não ter conseguido. Só que estava a trabalhar nesse dia e não conseguia mesmo vir. Fiquei mesmo com pena. Foi tão Mas bom. pronto, sim, Foi eu ótimo. adorei. Primeiro estar a ver amigos em palco foi Sim, muito, que é logo muito incrível, sim. tantos amigos. E depois estar a sentir uma arena, um campo pequeno, a vibrar com aquilo. Eles, foi né? muito Aquela especial. coisa de, pá, Sim. parem de ser talentosos, por favor. Mas foi mesmo especial. Eu estava assim um bocado. Isto está mesmo a acontecer em Portugal. Pá, que bom. Porquê é que não acontece mais? Percebo isso. Bem, vou dar as notícias. Então, vamos a ouvir. isso. O filme Dirty Dancing está a ser adaptado para musical, com estreia prevista na Broadway no final de 2025 e a guionista original do filme está envolvida no processo de desenvolvimento. O musical Smash, inspirado na série da NBC, estreia na Broadway no dia 10 de abril de 2025. O espetáculo será protagonizado por Robin Herder e Caroline Bauman, e por estes dias na Broadway. No dia 27 de outubro de 2016, estreou na Broadway a reposição do musical Falsetos. A produção contou com Christian Borle, Stephanie J. Block e Andrew Reynolds nos principais papéis. Então, chegamos ao último momento do episódio. Eu pedi para tu escolheres um musical favorito ou alguma atriz, lá está, atriz, ator, alguém da Broadway que te fascine, que tu admires. Tivemos aqui duas hipóteses, né? Mas acabamos por ir para a Sutton Foster. Sim. Então, já a viste ao vivo? Eu nunca a vi ao vivo. Adoravas? Adorava. Ela fez agora um dos meus musicais preferidos, o Sweeney Todd. Dava tudo para ter visto esse musical. Mas não, nunca a vi, nunca fui sequer à Broadway. Nunca foste a Nova Iorque? Nunca fui a Nova Iorque. Ok, tens tratado disso tipo prenda de Natal já. Sim, quero muito, está na minha lista de... Sim, tenho que ir. Mas eu vejo vídeos dela e ouço material dela desde que comecei a pesquisar sobre isto, sobre teatro musical. E eu acho que ela é uma artista muito completa. Há tantos artistas... Isto é uma pergunta muito difícil para mim. Sim, Há tantos sim, artistas, homens e mulheres, que eu gosto tanto, mas ela marcou-me muito. Ela tem algo de ser extremamente completa, não é? É Ou exatamente. seja, ridiculamente completa. Porque, Exatamente. Sei lá, há montes de atrizes e atores na Broadway muito completos, não é? Que fazem tudo. Mas eu percebo a tua escolha, porque realmente eu acho que ela tem ali qualquer coisa de... Tipo, o que é que tu não fazes bem? Ela é uma triple threat Sei lá. mesmo. Sim. Ela faz tudo. Ela dança, canta, representa, faz coisas Sim, de todos os estilos sapateado, diferentes. de topo, tudo. E depois parece-me tão boa pessoa. Eu acho que isso influenciou muito a minha escolha, mas é que eu sempre gostei muito de ver entrevistas dela, ver musicais em que ela aparecesse, ouvi-la. A voz dela para mim é... Não sei, parece-me ser uma artista mesmo brutal. Para quem não conhece, Sutton Foster é uma atriz e cantora norte-americana com uma carreira de enorme sucesso na Broadway, vencedora de 2 Tony Awards pelos papéis nos musicais, espero dizer isto bem, Thoroughly Modern Millie e Anything Goes. Exatamente. E pronto, e chegamos ao final. Okay. Acabou. Não gaguejaste? Não. Pena. Que pena. Um bocadinho. Olha, obrigado Obrigada por ter eu. aceitado o convite, por teres vindo aqui de manhã, é relativamente cedo. E também andas, pronto, estamos a gravar nesta época em que estás com ensaios também, portanto, numa fase também cansativa. Foi um gosto. E obrigado. E obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. E este episódio foi gravado com o apoio da Stage Door. Obrigado. Obrigada. Que no